Agora na Jovem Pan, Sociedade Digital. Com Carlos Aros e André Miceli. Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do rádio, da TV e da internet. Você nos acompanha pela rede Jovem Pan News de rádio, pelo canal Jovem Pan News na sua TV por assinatura ou pelo canal Jovem Pan News no YouTube. Vamos juntos nesta próxima meia hora analisando as mudanças que já estão em andamento em duas redes importantes, no Twitter e no Facebook. Cada uma delas por motivos diferentes, por caminhos diferentes, mas mudanças muito significativas. O que está acontecendo com o mundo das redes sociais e que nós devemos ficar atentos? Será que a gente tem já essas respostas? Eu acho que ainda não, mas temos muitas perguntas para fazer para nos ajudar a encontrar essas respostas. E claro, quem vai me ajudar a fazer todas essas perguntas é o meu parceiro André Miceli, que já está conectado comigo na nossa ponte aérea. Tudo bem, velhinho? Meu amigo, tudo bem? Talvez seja um exagero, né? Uma semana de turbulências na ponte aérea da tecnologia, não é verdade? Não falta notícia para chacoalhar esse avião. Agora é interessante, né? Porque havia uma expectativa muito grande para... Vamos começar pelo Twitter, então? Acho que para a gente organizar o nosso raciocínio aqui. Havia uma expectativa muito grande para o momento em que Elon Musk assumiria, de fato, a gestão do Twitter. E ele chegou como já era esperado, não é? Com os dois pés na porta. Demissões, definições de políticas para a gestão da empresa, um norte ali muito claro, dizendo que precisamos reduzir os custos, vamos mudar alguma metodologia para a receita, já batendo de frente com pressão de anunciantes e etc. A questão de cobrar pela verificação, enfim, a volta do RT, várias coisas ali causando e criando aquela confusão. Mas há uma questão que pelo menos é a que me incomoda de fato, porque não está claro qual será o caminho, que de alguma maneira, ao adotar essa postura, ele promove uma certa implosão da rede social. O Twitter deixa de ser aquilo que a gente sempre acompanhou para ser alguma outra coisa que a gente não entendeu ainda muito bem o que será. Ele vai enfrentar o mercado anunciante, que é a grande fonte de receita da empresa. Ele já se ligou que vai perder muito dinheiro, já está perdendo, aliás. Eu estava lendo uma reportagem essa semana, ele com certeza nesse ano já perdeu muito mais do que eu vou ganhar em 4 ou 5 vidas. Mas está tudo bem, isso convertendo para reais, se levar isso para dólar, então... E ele já sabe que fazer essa virada para uma outra plataforma, que seria talvez o plano inicial dele, o mercado já entendeu que também não é um caminho dos mais fáceis. O que ele quer então, André Miceli? Você conseguiu entender? Carlos, tem um componente político ou social nessa história. Desde o início, o Elon Musk vem medindo forças com o mercado e ele também usa esse processo para, de alguma maneira, tentar, de certa maneira, capitalizar as outras empresas. Enfim, os movimentos dele definitivamente não são muito simples da gente entender. Como você falou, ele fez algumas movimentações bastante drásticas, como a gente já esperava, tirou todo o corpo diretor da empresa, demitiu mais de 50% dos 7.500 funcionários, agora acabou com o home office de vez, vai todo mundo ter que voltar para o escritório. Em tese, vai seguir com aquela ideia de abrir o código da ferramenta, vai começar a cobrar e criar uma nova linha de receita a partir dos verified accounts. Enfim, algumas coisas devem começar a mudar instantaneamente o modus operandi. A grande verdade é que parece que ele está tateando um novo terreno. Ele nunca esteve ligado diretamente ao terreno das redes sociais e isso vai fazer com que ele experimente. A questão é que ele lida com um gigante como uma startup. Experimentar
em larga escala, certamente vai trazer um custo muito grande para o Twitter. É bastante diferente do que aquele conceito de dividir em grandes grupos, fazer teste AB segundo determinados perfis. Ele tem muito apetite a risco e vai colocar esse apetite todo à prova, Carlos Aros. Agora, tem algumas coisas que todo mundo está evidenciando e que estão fazendo um estardalhaço e que fazem parte de uma política de gestão. Ele acabou com o home office. Ok, é uma escolha da gestão. Ele não acredita nesse modelo e por isso está suspendendo essa escolha. Outras organizações adotam um modelo híbrido, outras adotam 100% remoto. Eu acho que até aí cria-se também uma narrativa para dizer, olha, tudo o que ele está fazendo é absurdo, olha, ela já chegou causando desconforto. Sobre as demissões da diretoria, ele já havia anunciado, porque elas vão também muito naquela linha, de novo, da gestão, de que é o seguinte, eu não posso liderar pessoas que não acreditam na minha causa. E se eles são os meus primeiros homens nessa batalha, eu preciso que eles confiem e acreditem no projeto. Né? Não posso ter lá no front alguém que, no mínimo, vai jogar pelo inimigo. Então, essas trocas também são naturais. Agora, há questionamentos sobre algumas dessas mudanças do ponto de vista técnico. Algumas manifestações de engenheiros dizendo, olha, não é bem assim, não dá para ficar inventando a roda todo dia, porque isso pode gerar problema. Aí a gente tem um argumento, até que se prove o contrário, técnico, de que poderíamos estar criando, poderia-se estar criando uma instabilidade dentro da plataforma. E uma plataforma do tamanho do Twitter, quando falha, não é como quando cai o disjuntor da tua casa. É um negócio muito mais complexo para ser resolvido, né? Aparentemente ele está entregando uma meta de diminuição com os custos de infraestrutura. O que as equipes de engenharia estão alegando é que a meta que ele entregou é inexequível. E aí não faz muito sentido, a experiência deve ficar comprometida. A experiência de um usuário diante de uma ferramenta é conteúdo e plataforma. O conteúdo pode ser bom se a plataforma for instável, ou porque ela não performa bem, ou porque ela efetivamente sai do ar, é insegura, não faz sentido usar aquela ferramenta, a experiência fica altamente comprometida. Então, a gente precisa entender se essa abordagem que é agressiva, e aí eu concordo, o estilo de gestão dele é assim, a gente já sabia que ele faria algumas dessas mudanças, essa alteração no corpo gerencial e de diretores da empresa, ela já havia sido anunciada, assim como desde o início da pandemia, sempre que o assunto home office entrou em pauta, ele se colocou veementemente contra esse modelo de trabalho. E a gente sabia também que não haveria home office no Twitter se ele formalizasse a aquisição. Ele está sendo coerente com aquilo que ele sempre falou. Agora, quando você começa a cortar na própria carne, mas ali começa a causar danos ao seu próprio organismo, parece que a escolha já não é mais tão inteligente. Ô André, e do ponto de vista da geração de comunidade, né? Eu lembro que até algum tempo atrás a gente falava sobre como o tuiteiro, né, esta figura, é muito apegada a algumas características e a alguns modelos de convivência dentro ali da plataforma que sempre foram muito particulares. Um grupo muito avesso também a mudanças. E não foram poucas as tentativas de mudar por parte do Twitter e que foram suprimidas de alguma maneira por esse movimento de não adesão. O Twitter também é uma plataforma que, quando a gente olha ano contra ano, não sofre grandes alterações, não perde muito, mas também não ganha muito, fica no 0 a 0, mas não tem um volume de usuários ativos que fazem inveja a concorrentes como, por exemplo, o Facebook,
o próprio Instagram e etc. É uma plataforma ali de quem escolheu estar ali e que continuará independentemente de. Esse independentemente de passa agora a ser questionado, na tua visão, ao propor uma nova versão. O Elon Musk corre o risco de fazer com que aqueles que gostam do Twitter, pelo que é, da forma como é, deixem a plataforma. E aí eu faço essa pergunta porque a grande sensibilidade nesse jogo de mexer com essas plataformas é o valor que as comunidades têm. O Mark Zuckerberg, ele pisa em ovos com todas essas mudanças, e a gente vai falar daqui a pouco dele, porque o Facebook vem perdendo muita gente. E ele precisa mostrar para essas pessoas que ficaram e sinalizar para os que saíram que, olha, é interessante voltar porque o meu caminho proposto será esse. No caso dele, a aposta era o metaverso. Qual que é a aposta do Twitter nesse caso? Esse é o problema. A gente não sabe, ele não deixa clara qual é a aposta dele. Quando a gente lida com essas comunidades, a gente lida também com um intangível associado à marca, ao gosto, ao que uma love brand desperta na pessoa, que é o sentimento, Aros. Eu me lembro bem, na minha época de programador, lá se vão alguns 20 anos, Aros, quando as IDEs, as interfaces gráficas para codificação começaram a se popularizar, as comunidades de código viam com maus olhos os programadores que codificavam com o mouse, sabe? Usavam o mouse como um instrumento para programar, que de alguma maneira acessavam classes de orientação a objeto a partir de interfaces gráficas. E preferiam aqueles programadores que ficavam ali com tela preta, linha de código e com ambientes mais inóspitos. Essa era a comunidade. E assim ela se manteve por muito tempo. Foi preciso que os dispositivos móveis chegassem, enfim, que uma nova geração chegasse para que essas novas ferramentas de desenvolvimento fossem aceitas. Alguma coisa muito parecida acontece nas redes sociais. O ser humano é assim. A gente cria grupos e comportamentos, estabelece culturas e subculturas. Ele tem que tomar muito cuidado. O Elon Musk é um cara evidentemente brilhante, tem certamente muita garrafa para vender, como se diz aqui no Rio de Janeiro, mas tem que tomar cuidado. E aí, para a gente fechar o tópico Elon Musk, de 0 a 10, o quanto essa postura dele promove uma ruptura gigantesca nessa espécie de grupo de confrades aí, criado pelos executivos de redes sociais, que é um clubinho, não é? Em que todos pensam iguais, todos agem igual, encaminham os endereçamentos para tudo, e aquelas plataformas, as tentativas de furar essa bolha, acabam sendo suprimidas. A gente já viu algumas tentativas e nada caminhou. Ele rompe com essa bolha. Ele é o espalha-rodinha, nesse caso, André Miceli. Carlos Aros, de 0 a 10, 11, né? Ele já avisou que ia ser assim, né? Ele chegou chutando tudo, né? E não só para dentro de casa, como para fora também. Vai fazer algumas coisas que eu acho até bastante interessantes em relação a toda essa discussão sobre censura, sobre o código. Há uma discussão muito grande que também ninguém oferece uma resposta convincente sobre como lidar com a questão do código aberto, como lidar com a priorização dos conteúdos que os algoritmos acabam fazendo, como lidar com esse banimento blind, ou seja, você continua na ferramenta, mas o teu conteúdo não acessa mais ninguém, ele não alcança mais as pessoas. Não existem regras muito claras em relação a isso. Enfim, tem muita história mal contada nas redes sociais, Aros, e parte dessas histórias poderem ser mal contadas é porque esse clubinho existe. A gente tem um outsider agora, e vamos ver como esse outsider se comporta. Eu acho muito bom que haja uma concorrência de não cavalheiros, vamos dizer assim, a partir de agora, no mundo das redes sociais. E aí a gente muda para outra rede social, o Facebook, e aí não o Facebook especificamente, mas a Meta, ou seja, a empresa que controla
o Facebook. O Mark Zuckerberg, que é o fundador, né, CEO da empresa, anunciou a demissão. São mais de 11 mil funcionários, é um percentual considerável do todo. Fechamento de escritórios, mudanças em hierarquias, enxugamento de times, inclusive de equipes que focam no desenvolvimento de novos projetos, ou seja, está encurtando, inclusive, a capacidade de gerar novas possibilidades e novas perspectivas, porque a empresa passa, segundo ele, por um momento dos mais delicados. Ele diz assim, olha, é um momento difícil para todos, especialmente para aqueles que estão sendo afetados pelas decisões. Ele falou que assume total e restrita responsabilidade pelas decisões que foram tomadas e que levaram até esse momento. E fala sobre a empresa estar subestimada, profundamente subestimada, dizendo assim, olha, não é bem por aí. Vocês estão olhando por uma outra perspectiva. Eu confesso que, de longe, estou bem de longe, estou aqui em São Paulo, na minha moca amada, olhando tudo que acontece, eu não consigo entender que perspectivas são essas. Porque ele abraçou com muita força a ideia do metaverso, no que eu mantenho a minha posição lá atrás, no dia em que isso tudo foi lançado, inclusive, dizendo que era um baita de um golpe de marketing para tentar apagar o rastro de uma história que era uma história complicada, não uma história para se envergonhar, não, mas uma história carregada de episódios problemáticos e que, somados, criam um efeito negativo. Então, esse é o ponto. E aí, você muda o nome, cria um novo conceito, vende uma nova ideia, etc., associando isso a um momento também importante do mercado em que todo mundo apostava no metaverso. Mas o metaverso é uma grande abstração, né? O metaverso, ele é e não é ao mesmo tempo. Embora a gente tenha iniciativas importantíssimas acontecendo nesses ambientes digitais, movimentando muito dinheiro, a massa, as pessoas que dão corpo e que fazem com que essas iniciativas elas se tornem verdadeiramente populares, a massa ainda não entendeu. Se você sair aqui agora e perguntar para alguém no corredor o que é o metaverso, a pessoa vai ficar me olhando. Então, ele fez uma aposta, projetando um futuro, mas falando para um grupo muito restrito. E aí, André, eu fico pensando o seguinte, legal, não quer matar a vaca leiteira. Ela está lá. O Instagram continua rodando, o Facebook continua rodando, o Facebook continua desidratando, é importante a gente sinalizar isso, e alguns grupos etários têm saído com força da plataforma, em volume, e isso acende um sinal de alerta. A gente pode lembrar do finado Orkut, né? O Orkut morreu quando a brincadeira era, enquanto estavam os jovens, estava tudo bem. Quando os pais e os tios chegaram, já ficou complicado. Quando os avós chegaram, a coisa desandou. E aí foi todo mundo embora, não sobrou ninguém, a rede fechou. O Facebook já está na fase da chegada dos avós. A criançada foi para o TikTok, né? Os pais estão no Instagram. Então essa jornada é muito complicada para eles. Mas o que é o metaverso? O que é esse próximo passo? Eu acho que eles também não conseguiram explicar para onde a empresa vai, né, André? Acho que eles não conseguiram explicar para onde a empresa vai, Aros, porque eles não sabem para onde a empresa vai. Então, não tem como explicar. O Facebook, melhor dizendo, a Meta tinha pouco mais de 87 mil colaboradores e 11 mil foram embora ontem. Foi uma demissão realmente muito significativa, um dia muito triste na história da empresa, evidentemente, ninguém esperava que isso acontecesse, mas talvez isso tenha sido necessário. Uma tecnologia nova, Aros, ela obedece uma curva relativamente comum de adoção. Existe uma super expectativa em relação a essa adoção. Então, a gente vai vendo assim, no tempo essa expectativa inflando e é bastante comum, assim como aconteceu, por exemplo, com as criptomoedas, que o momento seguinte dessa euforia ele seja de absoluta desilusão. E esse vale de desilusão é mais ou menos o momento onde estamos agora. Algum tempo depois,
as pessoas vão encontrando, o mercado vai encontrando, claro, quando a tecnologia se prova uma tecnologia com alguma utilidade, e aí eu acho que essa sua consideração faz sentido, a gente ainda precisa avaliar algumas coisas em relação ao metaverso, a tecnologia vai subindo um pouquinho em termos de aplicação e de aceitação do mercado, ela atinge um platô e ela segue até que há um descarte. A gente pode afirmar que toda tecnologia, no tempo, tende à descontinuidade total. Então, a gente está num momento que as cripto já viveram, que blockchain já viveu, que a própria internet já viveu também, e agora o metaverso está vivendo. Certamente, a gente vai encontrar algumas aplicações, seja só nos jogos, seja no mercado corporativo. Talvez ele não mude a nossa vida por completo, talvez isso não seja agora, seja daqui a pouco. A gente precise ainda de mais infraestrutura, de 5G, de óculos, de lentes. Algum trigger vai disparar a infraestrutura necessária para que a humanidade lide com o metaverso. E talvez falte entendimento. E a empresa vai precisar se dedicar muito mais a esse processo que é quase didático, mais do que tecnológico. Talvez o investimento em tecnologia, e aí mais de 20% dos custos da empresa estavam nos labs, naqueles grandes laboratórios de pesquisa onde o metaverso estava sendo pesquisado, os testes estavam sendo desenvolvidos. Eventualmente, esse redirecionamento dos investimentos para que as pessoas possam entender, compreender melhor o que é o metaverso, quais são as pretensões da empresa, o que exatamente se pretende gerar de valor para a sociedade a partir daquilo, talvez esse seja o destino dos investimentos da Meta nos próximos momentos. Eles vão agora gastar mais com marketing do que com prospecção de novas tecnologias. Seja a hora de contar para as pessoas o que eles pretendem fazer, voltando para o início dessa pergunta, que eu acho que eles ainda precisam responder para si mesmos, o que eles pretendem fazer, para depois eles contarem essa história toda para nós todos. Eles vão gastar com marketing, mas antes vão gastar com rescisão contratual. 11 mil funcionários não é pouca coisa. As rescisões, depois um analista, Carlos Aras, o psicólogo, aí sim volta para o laboratório. O marketing chega em terceiro ou quarto lugar aí nessa história. mas você sabe que eu concordo com a tua leitura, e eu fico pensando muito que talvez essa perda de foco, e a gente pode entender como perda de foco porque algumas coisas aconteceram pelo caminho que mudaram essa dinâmica, né? A gente teve mudanças importantes no padrão de comportamento das pessoas online, boa parte dessas mudanças provocadas por novas ferramentas que chegaram às mãos delas, fenômenos como, por exemplo, o TikTok, e eu acho que o TikTok tem um peso importantíssimo nessa perda de rumo, vamos dizer assim, do Facebook, não só do Facebook, mas da Meta como um todo, né? Vamos entender que o Facebook já estava meio andando de lado naquele momento, estamos falando de, sei lá, 2 anos atrás, 1 ano e meio, 2 anos atrás. A gente teve a pandemia que alterou alguns padrões e levou as pessoas para outras plataformas, e essas pessoas descobriram nesses outros ambientes novas possibilidades. Houve um cansaço natural das pessoas por todos esses estímulos, e aí esse recuo, e aí os usuários de alguma maneira se tornaram mais seletivos. Mas no meio dessa reconstrução da marca e dessa tentativa de recontar a história, né, de reposicionar essa história, o começo dessa narrativa de marketing que você se refere, eles não definiram muito claramente quem era o grande adversário. A Meta continua disputando com as outras redes sociais, e aí notadamente a ByteDance, nesse caso, com o seu TikTok, ou a Meta passa a disputar relevância no mercado como provedor de tecnologia. E aí esses investimentos, né, hardware, as plataformas para os ambientes digitais, o próprio... como é o nome daquela plataforma deles para empresas? Esqueci, André. Dentro do Facebook eles têm um braço para negócios, né, que são muitos competidores. E aí, nesse caso, quando a gente olha o todo, você fala assim, peraí, eles estão brigando efetivamente com quem?
né? Porque quando a gente olha o Google também tem um portfólio grande, mas os adversários eles são muito bem estabelecidos. A Microsoft, quando se reposicionou, escolheu quais eram os alvos e hoje briga diretamente com esses mercados, dentro desses mercados, em alguns deles pela relevância máxima, lá no topo. A Meta cresceu e se embaralhou no meio desse processo porque talvez tenha deitado no tal do berço esplêndido. Quem imaginaria há, 4 ou 5 anos atrás que nós hoje estaríamos tendo uma discussão sobre a relevância ou a irrelevância do Facebook e do Instagram? Era indiscutível, porque todo mundo que apareceu pelo caminho, como eles tinham muito poder para pagar, eles destruíram. Se não destruíram pela aquisição, se destruíram porque tinham mais canhão para poder usar as mesmas armas do inimigo e vencê-lo. Foi assim com o Snapchat e por aí vai. Então eu tenho a sensação de que nesse processo aí de deitar no divã e falar assim, quem sou eu, né? Qual a minha missão na Terra, eles vão precisar entender quem são os reais adversários. Porque brigar com todo mundo com como um único fio condutor não me parece ser uma escolha das mais acertadas, porque eles estão levando porrada de todos os lados, as pessoas que se especializaram estão fazendo muito melhor. Por exemplo, o TikTok é aquilo que ele é. E só cresce, só aprimora. Né? As plataformas, você pega a NVIDIA, você pega as próprias experiências da Microsoft, de alguma maneira, tem focos muito específicos ali, mesmo nas apostas dentro do metaverso. E eles estão atirando para quais lados? Eu acho que talvez escolher e se posicionar dessa maneira pode ser um caminho importante. Agora, como rede social, essa reinvenção, eu acho que no caso do Facebook, ela é, se não é impossível, ela é muito, mas muito difícil mesmo. No caso do Instagram, talvez ainda tenha caminho, mas precisa entender também que jornada eles querem viver ali e qual o próximo passo. Né? O Instagram também parou no tempo ali. E o TikTok também caminha para isso, porque há um esgotamento natural. Mas, por enquanto, o TikTok ainda ganha. Inclusive, avaliado mesmo como uma empresa... Eles não estão negociados na Nasdaq, mas ele vale mais do que que a própria Meta. Então, é um negócio complicado. Eles precisam escolher em qual terreno, em qual ringue eles vão lutar e com quem, né? O que você falou faz muito sentido. Acho que essa relação com o TikTok é perfeita. A gente viu isso acontecer num determinado momento com o Snapchat. A antiga Facebook Inc., antes de virar Meta, ela estava muito acostumada a trucidar os seus concorrentes, ou comprando ou simplesmente replicando as funcionalidades dos seus concorrentes, que faziam sucesso até que esses concorrentes deixavam de ser relevantes. Acontece que o timing para, de alguma maneira, emular o TikTok foi ruim. E quando a gente viu os Reels chegarem, já não dava mais tempo. O TikTok já estava fazendo sucesso, a ferramenta já tinha conquistado um público que já não estava mais com vontade de usar as outras ferramentas do grupo. Quando a concorrência era entre TikTok e Facebook, era a briga entre o bolso direito e o bolso esquerdo. E aí não fazia nenhuma diferença qual ferramenta estava à frente. E eles tinham uma proposta muito clara em relação à abrangência do produto que você ia usar. O WhatsApp para aqueles contatos mais próximos, o Facebook para os grupos e o Instagram, aquela relação 1 para N, fãs e ídolos, aquela ideia da gente usar mais ou menos como o Twitter foi em um determinado momento. A questão é que essa própria discussão do fim das redes sociais, no qual o algoritmo é mais importante do que o vínculo emocional entre as pessoas para dar alcance, relevância e decidir como vai se dar a distribuição do conteúdo, isso muda muito o jogo também, Aros. E isso vai fazer com que, eventualmente, a empresa reconstrua a configuração das suas próprias ferramentas. E se é para reconstruir as suas ferramentas, talvez faça sentido mudar de terreno. Se vai mudar de terreno, vamos lá tentar encontrar um novo oceano azul para navegar. Agora, você sabe, André Miceli, que o nosso tempo acabou e semana que vem tem mais.
Semana que vem tem mais, Carlos Aras. Eu procurei aqui, enquanto a gente falava, o Horizon Workrooms. Workrooms, é isso aí. Workrooms, exatamente, a ferramenta da Meta para o mercado corporativo. Semana que vem tem mais. Um abraço para você, um abraço para todo mundo que nos ouve e vê. Vamos ver quais são também os próximos passos dessa turbulência na ponte aérea da tecnologia, meu amigo Carlos Aras. É isso, semana que vem tem mais. Um abraço para você, André Miceli. A gente fica aqui aguardando. É um game interessante, hein? São figuras bem curiosas. Elon Musk... Ninguém vai morrer de tédio. Não, de tédio ninguém morre. São figuras bem curiosas, Elon Musk e Mark Zuckerberg. Não, se não fossem, não estariam na posição em que estão, né? A gente volta na semana que vem com Sociedade Digital e eu faço convite para você que nos acompanhou até aqui. Se você perdeu algum trecho desse programa, tá tudo disponível lá na íntegra no Panflix ou no canal Jovem Pan News no YouTube. A gente continua aqui discutindo os impactos da tecnologia no nosso cotidiano. A gente volta na semana que vem. Um grande abraço. Tchau, tchau. Agora na Jovem Pan, Sociedade Digital. Com Carlos Aros e André Miceli. Realização Jovem Pan News.